Uma boa noite para todos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Bem, nós já estamos hoje estudando o quinto tema. Estudamos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Estudamos depois condições para receber o Espírito Santo. E essas condições estão muito relacionadas com o tema de hoje. Porque quando nós pensarmos em receber o Espírito Santo, temos que lembrar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque o ser humano é formado por 4 dimensões. Tem a dimensão física, aí inclui o nosso cérebro. Tem a dimensão psicossocial, que são nossos relacionamentos afetivos. Tem a dimensão mental, que são as 4 faculdades mentais: percepção, discernimento, raciocínio e memória. E temos a dimensão espiritual, onde estão os valores morais, onde está a nossa comunhão com Deus. Por que é importante lembrar isso? Porque essas 4 dimensões estão intimamente integradas, não são independentes. Se eu afeto a dimensão física, afeto o conjunto. Se afeto a dimensão mental, afeto o conjunto. Entendem? Então, quando nós pensarmos que o corpo é o templo do Espírito Santo, é porque o cérebro é justamente onde tem que ser enxertada ou implantada a palavra de Deus. Para que haja mudanças na vida exterior, tem que haver mudança na vida interior. Então tem que ser purificada a fonte que gera palavras, que gera ações, que gera atitudes, procedimentos, comportamentos, etc. Tem que ser mudado internamente. Então, já estudamos até agora que a palavra de Deus tem que ser enxertada, porque aqui estão os atributos, os princípios da vida de Deus, na palavra. Somos salvos pela graça, mas temos que lembrar que a graça é o caráter de Cristo. E a lei de Deus é uma transcrição do caráter. Quando obedecemos a essa lei, sabe, diz o profeta Jeremias, que está sendo escrita no nosso coração. Se a lei é a transcrição do caráter de Cristo, isso significa que está sendo escrito o caráter na nossa mente. Mas isso é pela obediência à palavra. Mas para obedecer eu preciso entender. E para entender, eu preciso ter uma mente clara, preciso ter percepção para poder discernir, raciocinar e assim receber a palavra de Cristo. Por isso que o tema de hoje é muito importante e o de amanhã é mais importante ainda. Aí vamos entender por que precisamos receber o Espírito Santo. O de hoje é sobre o templo do Espírito Santo. E o que nos diz o livro de Atos? No capítulo 5. É um texto que nós temos lido praticamente todas as noites. No versículo 32, diz o Senhor: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é concedido à pessoa que obedece à palavra de Deus. Mas para obedecer eu preciso entender. E para entender eu preciso de uma mente clara. Preciso de ter percepção para discernir as impressões do Espírito Santo ao estudar as Sagradas Escrituras. E assim poder obedecer no poder de Deus. Porque aí preciso de um poder sobrenatural para poder contrariar minha natureza pecaminosa. Bom, precisamos obedecer para receber o Espírito Santo. Mas observem o que fala Isaías, o profeta Isaías, capítulo 59. E aqui está o grande problema quando se desobedece a palavra de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Então, o que impede que nossas orações cheguem ao céu? Os nossos pecados. E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. É desobediência à palavra de Deus. Versículo 19, versículo 21. Diz: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, a promessa da vinda do Senhor Jesus, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, sobre o profeta Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. A palavra de Deus, pela inspiração escrita pelo profeta Isaías, Jeremias e todos os profetas, continuará pela eternidade. A palavra sempre nos orienta dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque é o remédio celestial para curar nossa mente do pecado. Tudo que aflige o ser humano, em termos de relacionamentos afetivos, em termos de saúde física, saúde mental, é por viver em transgressão às leis de Deus. Sejam leis naturais, sejam leis espirituais. Não há diferença. No Evangelho de João, já vimos que o Senhor trabalha por meio de sua santa palavra. No capítulo 1, versículo 1, nos fala do Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, isto é, no princípio era a palavra. E o Verbo estava com Deus, isto é, a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus, quer dizer, a palavra era Deus. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14, e veja o que diz agora: e o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus Cristo vem habitar entre os homens na forma humana. Versículos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. De que maneira? E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Somos salvos pela graça. E por meio de quem veio a graça a esse mundo? Por meio da pessoa do Senhor Jesus. No Salmo 119, nos mostra a importância dessa relação com a pessoa do Senhor Jesus, a palavra encarnada para nós. No versículo 160, diz o Senhor assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Versículo 142, agora. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Versículo 151. Tu estás perto, Senhor, de todos os teus mandamentos, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. Por que é importante? Porque a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. É justamente a forma do Senhor nos restaurar a imagem e semelhança de Deus. Com deficiências de caráter, não podemos entrar no céu. Isso tem que ficar muito claro para nós, sabe? Inveja, ciúme, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, tudo isso tem que ser sarado aqui na terra. Não há lugar no céu para isso. Eu não posso imaginar que com um pouquinho de inveja eu entro no céu. Não.
Cristo veio justamente a nos restaurar o caráter, transformar-nos a sua imagem e semelhança. Mas para isso, nós temos que receber a palavra. Agora, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, no versículo 21 e 22, diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora, em Atos capítulo 8, vejam por que é importante isso. O Senhor Jesus diz para os discípulos, no versículo 14 a 17, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E no versículo 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Marcos 13, eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas agora oraram e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 7, quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículos 9 a 11, estai vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para quê? Para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado às nações. E no versículo 11, quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Para testemunho, para que as pessoas conheçam e tenham oportunidade de salvação, o Senhor vai conduzir as coisas de tal maneira para sermos levados diante dos tribunais e poder apresentar as razões da nossa fé. Mas para isso nós temos que ter muito claro o Evangelho. Nós temos que saber explicar qual é a necessidade de todo ser humano. Sabem, porque todo ser humano nasce condenado à morte. E o Senhor veio justamente para libertá-lo da morte. De que maneira? O salário do pecado é a morte. Como libertar da morte? Libertando-o do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Então a pessoa tem que entender como a lei age na mente para transformá-lo, para adequá-lo à realidade do céu, onde não existe pecado. E toda essa transformação tem que ser aqui, neste mundo. No versículo 13, agora, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Para nós perseverarmos em um tempo de tremenda aflição, nós temos que hoje estar firmados na palavra de Deus. Hoje que temos que conhecer o caminho. E hoje temos que viver esse caminho. Nossa religião não pode ser uma religião de ideias, sabe? Nem de pensamento. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus já mostrou o que significa a palavra. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando a palavra é implantada em nossa mente, então nós podemos ter a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos conhecer o amor de Deus,
para poder aceitar a palavra e praticá-la voluntariamente por amor a Cristo, pelo que Ele fez. Eu preciso discernir o sacrifício de Cristo. Em 1 Tessalonicenses agora, capítulo 5, no versículo 4 a 6 e depois 8 a 9. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não nós somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E no versículo 8 e 9, diz o Senhor: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Como podemos crescer na fé? Na medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, vamos tomando conhecimento de muitos personagens bíblicos que andaram com Deus. E estes homens foram geralmente salvos de situações assim que eram impossíveis para o ser humano. Quando você lê esses textos, por exemplo, Raabe, tá? Raabe, onde tinha sua casa? No muro de Jericó. Quando o muro ruiu, o que aconteceu com Raabe e sua família? Todos foram salvos. Quando você lê isso, se lembra que o Senhor Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Assim como cuidou de Raabe naquele tempo, cuidará de nós em qualquer outro momento. Vocês sabem que Jonas, por exemplo, na lição da escola sabatina, Deus opera coisas miraculosas. Jonas não queria seguir o caminho que Deus lhe mostrou. Foi lançado no mar. Um peixe engoliu a Jonas e o levou justamente onde Jonas não queria ir. Bom, Deus pode fazer isso e pode fazer muitas outras coisas. Livrou a Daniel da cova dos leões, livrou os 3 amigos da fornalha de fogo, sabe? Então, Deus pode ou não pode nos livrar nesse momento? Você diz sim. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como cuidou de Paulo, cuidou de Abraão, cuidou de Moisés, cuidou de todos esses homens no passado, assim cuidará de nós também nesses últimos dias. E assim a fé vai crescendo, crescendo, e você passa a confiar em toda a palavra de Deus. Mas tem que se familiarizar com a palavra. Versículo 16 a 23. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E observem, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Por que diz examinai tudo e retende o que é bom? A Bíblia tem tudo é bom? Sim ou não? Não. Nós temos o exemplo de Caim. Caim matou o irmão. Nós temos o exemplo de Balaão, por exemplo. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus para receber uma recompensa, e Deus não permitiu. Então, tem muitos exemplos na Bíblia. Tem o exemplo de Judas. Então, examinai tudo e retende o que é bom. O Senhor sempre coloca o lado positivo e o lado negativo, e nos vai orientando a escolher sempre o lado positivo. Por isso que o apóstolo Paulo aqui é bem claro nesse aspecto. Tá? Primeiro, não apagueis o Espírito, porque se nós desatendemos a voz do Espírito Santo que nos guia por meio da palavra, o Espírito Santo se retira. Nós estudamos isso ontem. Segundo, não desprezeis as profecias, porque se nós estivermos familiarizados com as profecias, nós estaríamos compreendendo para onde está caminhando o mundo hoje. E isso precisamos explicar às pessoas. Porque o Senhor Jesus falou claramente: ouvireis de guerras, rumores de guerras,
terremotos, pestilência, etc. E diz que isso é o início das dores de parto. Quer dizer, tudo isso vai ir aumentando em frequência e intensidade até a vinda do Senhor Jesus. Ele diz, quando começam essas coisas a acontecer, não vos assusteis, ainda não é o fim. Então é o tempo de oportunidade para nós crescer espiritualmente, estar preparados para a chuva seródia, que é o poder do Espírito Santo que vai consolidar o caráter pela eternidade e estar em condições de anunciar ao mundo, advertir o mundo e mostrar às pessoas que Deus quer salvar a todos, mas todos têm que aceitar a palavra de Deus tal qual está escrita. Não adianta falar, mas eu sou muçulmano, eu sou grego, eu sou troiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a palavra de Deus é o único caminho. O Senhor Jesus diz claramente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos que seguir esse caminho. E no versículo 23, finalmente, versículo 23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O vosso espírito, alma, a vida da pessoa e o corpo. Por que está preocupado com essas três dimensões? Porque afetando um, afeta o outro. E diz, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E observem, guarda o bom depósito, a palavra, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus tem que ser guardada na mente, tem que ser o padrão que guie nossa vida em todas as transações, seja em negócios, seja na vida familiar, seja no relacionamento com os vizinhos, no trabalho, sempre a palavra de Deus tem que ser a norma. E dessa maneira podemos glorificar e honrar o Senhor Jesus. 1 Coríntios, e aqui entra a questão do cuidado do corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 a 11, diz o Senhor: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Observem, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A pessoa tem que ser lavada, purificada. Quem era adúltero tem que abandonar o adultério. Quem era, como diz aqui, ladrão tem que abandonar isso. Quem era beberrão, da mesma coisa. E como pode abandonar tudo isso? Pelo poder de Deus. Porque tem que contrariar a natureza carnal. Sabe, a pessoa que é um beberrão, sabe, gosta de bebidas. Porque qual é o problema da bebida? A bebida obscurece a mente, a percepção, fica com menos discernimento, não consegue compreender a palavra de Deus na profundidade suficiente para tomar decisões, mudar de vida e obedecer a palavra de Deus. Então, Deus coloca no mesmo, sabe, nível, tanto a avareza como a bebida e também o roubador. Quem mais? O feminado, o idólatra, adúltero, enfim, todos estão com o mesmo problema. Não há diferença. Por isso que nós temos, e esse é um perigo muito grande, quando somos pessoas corretas socialmente, consideramos que isso é suficiente para entrar no céu.
Mas podemos ter maus pensamentos, maus sentimentos, podemos ser cobiçosos, egoístas, invejosos e assim por diante. E isso nos impede de entrar no céu. É aí que temos que ser curados onde? Aqui na terra. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas para isso eu tenho que cuidar esse corpo. Observem por quê. Agora, 19 e 20. Interessante, versículo 12 também. Diz o versículo 12 assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, é lícito ou não é lícito trabalhar das 6 da manhã até meia-noite? É lícito ou não é lícito? É lícito, não existe nenhuma lei que impeça isso. Mas convém a mente a ficar cansada, não a ter tempo para estudar a palavra de Deus, não a ter tempo para ter comunhão com Deus por meio da oração. Então a vida se torna um corre-corre para este mundo. Mas Paulo diz, isso não convém. Se você quer e tem projeto, ou pelo menos tem vontade de ir para o céu e ter vida eterna, porque isso não contribui. É lícito ou não é lícito beber um copo de álcool? Seja na forma de champanhe, seja na forma de, enfim, de qualquer maneira. É lícito, não é verdade? Mas isso contribui para a percepção e o discernimento da palavra de Deus? Não contribui. Então Paulo diz, mas não convém, porque para ir para o céu preciso ter uma mente muito clara para ouvir a voz do Espírito Santo, impressionando a mente quando estudo a palavra de Deus. E aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que Paulo tinha essa postura? Verso 19 explica: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, sacrifício de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, isso é muito sério, porque tem hábitos que parecem ser inofensivos, mas tem efeitos porque prejudicam o desenvolvimento espiritual. Sabe, quando a pessoa é um comilão, no livro de Gálatas fala, aqui fala sobre a bebida, mas lá fala a bebida e o alimento. Se a pessoa come demais, como fica depois de comer? Bem desperto ou sonolento? Sonolento. Se essa pessoa sonolenta lê a Bíblia, quanto vai captar? Quanto vai assimilar disso? Entende? Por isso que o Senhor dá orientações e coloca isso tudo no mesmo nível. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Pode ser que não produza dano à saúde física em si. Você pode comer demais, 80, 90 anos, homens fortes, por exemplo, no passado, comiam muito, barriga bem grande, e assim chegavam aos 90 anos e estavam vivos e com saúde. Mas e a mente? Quanto assimilaram? Quanto conseguiram progredir espiritualmente? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E agora, é bem sério esta questão, tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 3, eu creio que o texto mais sério que tem na Bíblia é esse aqui. Versículo 16 e 17. Nós temos que formar o caráter durante esta vida, sabe? E esse nós temos que formar significa não interferir na obra do Espírito Santo em formar nosso caráter, porque não sou eu que vou formá-lo. É o Espírito Santo que tem que me convencer do pecado por meio da palavra de Deus, da justiça, do caráter de Cristo, e que existe um juízo para todos os seres humanos. Ele nos convence, nos conduz ao arrependimento. Quando aceitamos a palavra, o Espírito Santo nos dá um poder sobrenatural para praticar a palavra, porque tem que contrariar nossa natureza.
Tá? E nesse processo todo, ele está trabalhando nas faculdades mentais. E nós temos um tempo de vida limitado. E nesse tempo de vida tem que se formar o caráter. Se por acaso eu, por meus próprios atos, decisões, encurto a vida descendo à sepultura antes de formar o caráter, perdi a vida eterna. É isso que fala 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Veja o verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se eu, pelos meus próprios hábitos físicos, antecipo meu tempo da morte, eu morro antes, sem ter formado o caráter, eu perdi a vida eterna. Isso é muito sério. Porque na vinda do Senhor Jesus não há mudança de caráter. O caráter que temos aqui é para o dia da ressurreição. E ressurreição existem duas: na vinda de Cristo, para a vida eterna, e depois do milênio, para a morte eterna. Só essas duas. O caráter não se muda na hora de entrar na sepultura. Com o caráter que a pessoa entra na sepultura, com esse vai ressuscitar. Ou ressuscita na primeira, ou ressuscita na segunda ressurreição. Por isso que é muito sério isto, nós temos que levar muito a sério mesmo. Porque o desapontamento vai ser muito grande. Porque eu não conheço um adventista que pense na possibilidade de não ir para o céu. Todos estão certos de que vão para o céu. Não é assim? Mas há um juízo lá em cima. E esse juízo vai julgar pensamentos, sentimentos, vai julgar o caráter, vai julgar-nos por toda a palavra de Deus que atingiu nossa mente, vai julgar-nos pelas obras que realizamos, pelas palavras ociosas, está tudo isso escrito. E o julgamento é um exame minucioso, porque pensem bem, toda a tragédia desse planeta Terra, pessoas doentes, pessoas que morrem, pessoas que sofrem. Imagina agora nesses países, bomba em cima da cidade, quantas pessoas já morreram, perderam suas casas, parte de sua família. Isso não é consequência do pecado? Claro. Todo esse sofrimento, e ainda tem mais detalhe, Cristo ter abandonado o céu para vir a esse mundo, sabendo que ia ser morto para trazer-nos a verdade, a esperança e a vida. Imagina o que significa o problema do pecado. Então, agora, para levar-nos para o céu, o profeta Naum garante: o pecado não se levantará por segunda vez. Isso significa que aqui vai ser feito, no dia do juízo, um exame minucioso, para Deus ter certeza, e todos os seres celestiais, que o pecado não vai entrar no céu de novo. Então tem que ser pessoas realmente convertidas. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, temos promessas maravilhosas. Promessa que o apóstolo Paulo menciona: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Jesus também diz: sem mim nada podeis fazer. Então Deus nos promete auxílio divino para poder realizar a sua palavra. No capítulo 7, 2 Coríntios, versículo 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando nossa santidade em obediência a Deus. Então tem que ser purificado o corpo e também o espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Veja o que diz o Senhor: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
Se nós rejeitarmos, sabe, a revelação de Deus por meio da Sagrada Escritura, quanto ao caminho a ser seguido, nós não estamos rejeitando a pessoa que apresenta a mensagem. Não estamos rejeitando apenas a Bíblia como a palavra de Deus. Estamos rejeitando a Deus e passando por cima do Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 3. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é a oferta. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Se a pessoa diz conhecer a Cristo, então guarda os mandamentos de Deus. Versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se lembram? O fruto do Espírito Santo. Se a pessoa guarda a palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Tem que ter a vida do Senhor Jesus. E versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Temos que desprender-nos disso. Esse mundo não é nosso, nós estamos de passo. Somos peregrinos. Qual é a nossa missão? Apresentar a mensagem de salvação a este mundo. Essa é nossa única relação com esse mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, quer dizer, que obedece à palavra de Deus, permanece eternamente. Não é animador? Se eu quero ter vida eterna, tenho que obedecer à palavra de Deus, irmãos. Não temos outro caminho. 1 João, capítulo 3, nos versículos 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, essas poucas palavras são muito significativas. Por quê? Quando um ser humano, um casal, duas pessoas se casam, geram um filho. Esse filho sai semelhante a quem? Aos pais. É um ser humano como os pais são um ser humano. É impossível que se casem dois seres humanos, homem e mulher, fica grávida a esposa e nasce, por exemplo, um cachorrinho bem bonito. É uma impossibilidade, não é? Da mesma maneira, ser filho de Deus significa ser semelhante a quem? A Deus. Por isso diz aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, quer dizer, semelhantes a Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, não conheceu o Senhor Jesus. Se você é uma pessoa honesta, uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe perdoar, que é misericordioso, que é compassivo, que não é egoísta, não é invejoso, não é ciumento, o mundo diz, não acredito, não existe isso. Sabe, leia a história da rainha de Sabá, quando foi até Jerusalém para ter um encontro com Salomão. Por que a rainha de Sabá viajou mais ou menos 2.000 quilômetros, ou mais do que isso? Mas naquele tempo não havia aviões, não existiam estradas, então toda essa caminhada foi sobre camelos. Quantos meses pelo deserto? Quantos meses? Muitos meses. O que a atraiu para ir lá? A fama de Salomão
ela tinha ouvido. E diz com respeito ao nome do Senhor. Essa é a fama de Salomão que chegou até o reino de Sabá. Sabe? O que significa o nome do Senhor? O caráter. A fama de Salomão a respeito do caráter de Deus, que Salomão era um rei justo, um rei compassivo, misericordioso, perdoador. A rainha de Sabá diz, não acredito. Não conheço um rei que tenha esse caráter. Eu quero ver. E foram para lá. E ela ficou admirada de ver tudo que ela viu na casa de Salomão. O que ela prestou atenção? Leia o texto. A comida, o vestuário, a casa, tudo lhe chamou a atenção, que era diferente do que ela conhecia. O caráter atraiu a pessoa. Da mesma maneira, se nós refletirmos o caráter de Cristo, as pessoas vão falar que ouviram falar de alguém que tem um caráter semelhante a Cristo, vão falar, não acredito. Eles vão ir lá para ver. Versículo 4 a 10 agora. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Por que Cristo fez isso? Porque o salário do pecado é a morte, morte eterna. Então, para nos libertar da morte, nos liberta do pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos vai acompanhar até a vinda de Cristo. Isso está gravado no cérebro. Mas depois que o Senhor grava uma segunda natureza, que é a natureza espiritual, essa aqui sufoca a anterior, sabe? Se sobrepõe a anterior, e a anterior não se pode manifestar, porque agora está no poder do Espírito Santo, você vive a palavra de Deus. Então você é um pecador, mas não praticante. Entenderam? A condição pecaminosa está presente, mas não pode se manifestar porque agora está sob o poder de Deus. Por isso que diz nesse versículo, aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, que é justo, uma vida de acordo com a palavra, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede de onde, irmãos? Procede de onde? Do diabo. Olha, isso aqui é muito sério, gente. Por isso tome muito cuidado quando oram e dizem, eu que sou pecador, etc. Se você está dizendo, eu que tenho natureza pecaminosa, sou grato a Deus porque sou liberto dessa natureza, pelo poder de Deus. Mas se eu falo que eu sou um pecador, sou fraco, sou isso, sou um miserável, o que está faltando para essa pessoa? Ir ao Senhor Jesus Cristo para receber cura, para ele poder ser liberto. Que é o que diz em João capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus reclamaram e falaram, Senhor, nunca fomos escravos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ele diz, quem pratica o pecado é escravo do pecado. E eu vim para libertá-lo. E ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dá para acreditar isso ou não? Conseguem acreditar isso? Que Cristo tem poder de nos libertar do pecado? Irmãos, se nós não acreditarmos isso, o que nós acreditamos então? E veja o que diz a continuação. Bom, verso 8, então, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode, porque agora há um outro poder que domina a mente. E em seguida diz, verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele
que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quer dizer, se não consegue amar o irmão, não procede de Deus. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Quando a pessoa não foi regenerada, permanece na morte. Pode continuar caminhando nesse mundo, mas o resultado final vai ser morte eterna. Versículo 14. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Verso 24. Porque, e aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito de Deus. E aí a pessoa vive em conformidade com o Espírito de Deus. 1 João 4, versículo 12 a 13. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Para eu poder amar os irmãos, sabe? Amar as pessoas em geral, eu preciso receber o amor de Cristo. Essa é a única maneira de amar. E como se manifesta esse amor? É ver a vida do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus era de serviço constante em favor da humanidade sofredora. Sabe? Constante, permanente. Qual era o alimento do Senhor Jesus? Se lembram? Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse era o alimento de Cristo. Quer dizer, ele não estava pensando, os discípulos estavam preocupados com o que haviam de comer, sabe? A comida é o que lhes chamava a atenção. Mas o Senhor disse, não, essas são necessidades que precisam ser satisfeitas. Mas a nossa preocupação maior deve ser fazer a vontade de Deus, para poder ter o Espírito de Deus, para poder amar as outras pessoas. Porque senão a gente acaba suportando a outra pessoa e com muita luta. Mas o Senhor diz, suportai-vos com entranhas de misericórdia, que é diferente. Versículo 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é nos aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, observem, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aqui, João está falando com uma experiência pessoal de que a mente dele já tinha sido transformada. E vocês se lembram que João não era uma pessoa assim mansa, humilde e tranquila. Se lembram a história com os samaritanos? Ele já queria orar para que descesse fogo sobre os samaritanos. E Cristo falou, eu não vim para isso esse mundo, eu vim para salvar. Então, a transformação depende de nós estarmos realmente no Senhor Jesus Cristo. Verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando você está em Deus, você não está preocupado em nada porque sabe que Deus é um Pai. Sabe? Deus é um Pai, Ele guarda em todas circunstâncias. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Romanos capítulo 5, versículo 19 e 21. Diz o Senhor assim.
Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, pela desobediência de um, entrou pecado. E muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. No verso 20, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Pela desobediência se instalou o pecado no ser humano. E aí nascem filhos pecadores. E filhos dos filhos pecadores. Cristo veio para nos conceder a graça. Para a graça nos transformar e vencer essa natureza pecaminosa. Então, pela obediência de um só, Jesus Cristo, nós recebemos esse dom e podemos ser libertos do pecado. Capítulo 6, versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, uma vida renovada. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, toda nossa prática, costumes, hábitos, morrem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Cristo morre e ressuscita. E aqui ele faz um paralelo com o batismo. A pessoa, por imersão, sabe, morre para este mundo e surge como uma nova criatura. Se foi bem discipulado, entendeu a palavra de Deus e sabe o que significa esta questão de pecado, morte, justiça, vida. Se a pessoa entendeu isso, assim como Cristo morre, nós somos sepultados na água. E assim ressurgimos para uma nova vida. Aí nosso velho homem é destruído e não seremos mais escravos do pecado. No versículo 6 a 8 agora, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa morte se refere à morte da nossa natureza carnal, pecaminosa, para não continuar vivendo como vivíamos sem conhecimento. No versículo 11 em diante, diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Quando a pessoa recebe a graça de Deus, não tem como pensar em pecar. Se nós estamos pecando constantemente, em desobediência, e dominado pelas paixões, significa que não temos recebido a graça de Deus. Verso 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque no passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse é o processo, irmãos. E aí chegamos no fim. Qual é o resultado de tudo isso em nossa experiência cristã? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, que toda essa obra do Espírito Santo é separar-nos do pecado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui está a temperança. Contra estas coisas não há lei que condene ao ser humano. Irmãos, esse fruto é o resultado de uma vida toda. Não podemos ficar assim ansiosos e preocupados que hoje eu vejo que não estou produzindo esse fruto. Não, o resultado da vida toda. Só que eu não posso ser negligente e adiar as decisões. Por quê? Porque dois fatos. A morte está à nossa frente. Você não sabe em que momento vai morrer. Esse é um fator. Segundo, os sinais da vinda de Cristo são evidentes. A vinda do Senhor está muito próxima. Quanto tempo está faltando? Não sabemos. Então eu tenho que remir o tempo, porque os dias são maus. Não posso demorar-me. E aí eu me pergunto, e o que é amor? Aí que entra 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E o que é o amor então? E aí define a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós temos que fazer um exame diário. Qual é a minha condição hoje? Eu tenho que me perguntar para mim mesmo se eu sou paciente em qualquer circunstância, se sou benigno, se ardo em ciúmes, se me ufano, se me ensoberbeço, se me conduzo inconvenientemente, se procuro meus interesses e não os dos demais, se me exaspero, se me ressinto do mal, se me alegro com a injustiça, se consigo aceitar as circunstâncias da vida, tudo sofre,
Se tudo crê, não ando tentando discernir os motivos que a outra pessoa, porque isso é uma prática comum, hein? A pessoa achar que fala uma coisa e ele pensa que falou isso por tal e tal e tal razão. E o que está fazendo com isso? Julgando as outras pessoas. Por isso que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos entender a importância de recebermos o Espírito Santo. Por quê? Porque amanhã o tema justamente nos vai mostrar por que é tão necessário sermos cheios do Espírito Santo. Que o Senhor os guarde, os abençoe e amanhã estejamos novamente juntos. Querido Santo Pai que está nos céus, agradecemos, Pai, porque essa graça maravilhosa tem poder para nos transformar. Conceda-nos apenas, Pai, ter um coração receptivo, submisso à vontade do Senhor, e reconhecer que somos enfermos. O pecado é uma enfermidade mental. A inveja, ciúme, cobiça, tudo isso está na mente. E isso precisa ser curado para podermos entrar no céu. Ajude-nos, Pai, a aceitar o tratamento e o processo de cura. Aceitar os caminhos do Senhor. O Senhor sabe perfeitamente como nos guiar para formarmos esse caráter. Que seja pela obediência e não pela fornalha da aflição. Porque são os dois caminhos que o Senhor apresenta na Bíblia. Se formos pela obediência, é o melhor caminho, certamente. As bênçãos do Senhor nos acompanharão. Se formos pela fornalha, não é o melhor caminho, mas as bênçãos do Senhor nos vão acompanhar também. Permita, Pai, que possamos resistir ao processo de refinamento, de purificação. E assim, se viermos a descansar antes da vinda de Cristo, descansemos com uma certeza, que ressuscitaremos no dia da vinda do Senhor. Se por acaso, dado que o Senhor Jesus está tão próximo à vinda dele, que o Senhor nos permita permanecer vivos, que possamos estar entre aqueles que vão receber o Senhor Jesus com grande alegria e daí ir para o céu. Permita, Pai, que de todos que estão aqui na igreja, ninguém se perca. E que cada um seja um instrumento para levar salvação à sua família, a seus amigos, colegas de trabalho, porque todos precisam do Senhor Jesus como Salvador. Leva-nos em paz e segurança e conceda-nos as bênçãos de não esquecermos a palavra do Senhor.